E aí, Ju, tudo bom? Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Você tá conseguindo me ouvir direitinho? Sim, tudo ok. E contigo? Tudo ótimo aqui, tranquilo também. Que ótimo, maravilha. Vamos esperar o Danilo entrar pra gente começar, né? Tá bom. Ok. Enquanto isso, estou dando aqui boa noite pro pessoal que tá entrando, acenando aqui pra todo mundo. É uma maravilha estar aqui com vocês. Inclusive, olha, amei demais a história de vocês. Que quem tá Ai, que assistindo bom. ainda não sabe, mas em breve vão Não, saber. não. Amei demais. Hoje vai ser só um aperitivo, né? Vai ser só um aperitivo. A gente vai tentar só incitar. Se tá. Celso apareceu. Sim, Aí a gente vai finalmente dar início. tá ok. Pronto. Apareceu pra ti? Sim, sim. Pronto, agora sim. E aí, Danilo? Chegou. Você prefere de Danilo ou de Celso? Pode me chamar de Celso. Tá. Tudo bem contigo? Tudo bem vocês. Também, tô ótima. Tudo ótimo. Então, tava dando boa noite aqui pro pessoal, né? E primeiramente, uma felicidade imensa estar aqui com vocês. Tava falando pra Ju que eu amei demais as histórias de vocês. Fiquei fascinada. Se eu pudesse, eu faria várias perguntas aqui, mas não quero. Eu quero deixar o pessoal na vontade. Não pode, né? Eu queria começar essa live com vocês, né, assim, falando um pouco de vocês, né, se apresentando para a galera, né? Eu também não conheço vocês tão bem ainda, vou conhecer a partir dessa parceria com a Quitengo, então para mim também vai ser ótimo ouvir vocês. Então, Sim. quem quiser começar aí, fiquem à Fica à vontade. vontade, Ju. Ah, Ju, fica à vontade, Ju. Então, eu sou Jussiane, né? Pode me chamar de Ju. Eu sou aqui de Feira de Santana, Bahia, tá? Sou a terceira, né, de uma família. Sou a terceira filha, sou a caçula. E eu trago isso como uma coisa importante, um elemento importante, porque tem a ver com a forma como eu escrevo, né? Tem a ver com elementos do afrofuturismo também, né? Pela estética do que eu tento trabalhar, né? Dentro de elementos de afro-brasilidade, de afro-religiosidade, enfim. Hoje eu faço doutorado, né? Na UFBA, estou fazendo doutorado em literatura e cultura. E tenho enveredado aí pelo caminho literário, né? Buscado escrever, né? Tanto prosa quanto poesia. E espero que seja um caminho fértil, né? Um caminho fecundo. Esse é o meu primeiro trabalho, assim, fora de antologias, e que tem sido maravilhoso, uma experiência assim, incrível, né? Que está vindo com uma pessoa assim, para mim maravilhosa, que é o Celso, né? Eu acho o trabalho dele assim também incrível, sabe? Eu fiquei assim muito deslumbrada também e acho que tudo só tem a fluir, né? Tudo daqui para frente, de acordo aí com o que tem vindo, né? Fluir. É isso. Que massa, Ju. E quando você falou aí sobre ser a terceira filha, isso me deu um gatilho lá na sua escrita, viu? Na sua obra. Sim, sim. Sobre isso. Vamos lá, Celso. Tô deixando meu microfone desligado para não dar eco, não dar nada, tá? Também para mim é uma felicidade, um orgulho de compartilhar essa obra com a Ju. Né? Ainda não li o texto dela, porque a editora não liberou, mas logo mais a gente vai ler. Mas meu nome é Danilo Celso, eu sou estudante de arquitetura e urbanismo na UFMG, mas eu trabalho também com arte digital e literatura.
E nesses últimos tempos, toda essa questão do movimento afrofuturista tem entrado na concepção da minha filosofia, da minha obra em geral. Mas eu trabalho com várias vertentes da arte, né? Também como pesquisador na área de novas tecnologias para concepção de tanto da arquitetura quanto do design, quanto da arte, e tentando, né, fazer essas leituras afrofuturistas entrar na minha obra. Muito massa, Celso. A sua história, assim, é incrível. Eu achei muito interessante a forma como ela foi escrita. Pessoal, acho que vocês vão adorar. E essa publicação é em parceria com o Festival de Literaturas Negras, né? Vocês dois fazem parte deste festival, é isso? Não. Só Ju? Não, a gente está dentro desse festival nesse momento da publicação. Né? Exato. Devido à publicação, a gente se inseriu no festival. Isso. E Isso. É tão interessante esses festivais que vão trazendo para a gente, né, novos escritores, e a gente está crescendo no afrofuturismo, né? Eu acho isso incrível, eu estar aqui conversando com mais 2 escritores afrofuturistas, né? A autora, que é a Ju, é a autora de Amortalhamento. Achei incrível esse texto, achei incrível também uma poesia que você escreve, achei incrível essa forma que você escreve com poesia, achei muito lindo, muito bem trabalhado. E a gente também tem Os Fantasmas da Rua 7, que é do Celso, que também são 2 textos incríveis, né? E são 2 textos que têm universos diferentes, né? São muito interessantes. Ju, você poderia falar um pouquinho pra gente sobre essa questão, sobre o seu texto, óbvio, né? Sua história, e depois falar um pouquinho sobre a questão das irmãs, já que você falou que é uma coisa sua, que você carrega. Posso, né? Então, o Amortalhamento foi um texto, assim, para mim, que nasceu da dor, né? Ele nasce principalmente da dor. O título em si, ele fala do amortalhar-se, que é o vestir mortalha, o vestir-se de luto. E então eu tento, a partir de vestir a mortalha, desmembrar isso de uma forma positiva, né? Ascender no texto, que é subir. Como é que seria isso? Transformar esse amortalhar-se em amortalhado, que também não pode ser contraditório, né? Pode ser ambíguo, porque o amor, ele não é só feito de delícias, né? Ele também é feito de dores. Então a gente observa isso no texto. É um texto que, sem dar muitos spoilers, mas tendo que falar, né, do enredo, um pouco do enredo. É um texto que vai falar sobre um feminicídio, né? Então o termo aí do feminicídio, eu precisei tomar muito cuidado, porque o feminicídio é um termo do direito, né? Mas é um termo que se popularizou, né? Que precisou se popularizar, e tem essa necessidade para que as pessoas, né? Principalmente as mulheres, né? Tenham consciência, né? Do que causa, né, as agressões que levam ao crime do feminicídio. Então, o amortalhar aí, ele vai ser esse processo que gradualmente leva um casal, né, vou colocar assim, levam pessoas a fazerem uma das outros objetos, né? Uma das outras propriedades dentro de uma relação obsessiva, né? Dentro de uma relação doentia, tóxica, e aí então culmina em uma violência, né? Em uma brutalidade, uma brutalização, que é o feminicídio. E o texto, ele vai vir depois da ação, né? Porque a narrativa vai tratar
após o feminicídio. Ele não trata antes, ele não trata durante, ele vai tratar o depois. O que é que fica depois de uma brutalização dessa para uma família? Qual é o luto que se carrega, né? Então, a gente tem que compreender aí que o Brasil é um dos países que mais se matam mulheres. E é um dos países que mais se matam mulheres negras, né? Então, quando a gente pensa nisso, é muito importante que se fale sobre a violência doméstica, né? Que se fale sobre masculinidades, que é uma coisa que o livro trata, e que o livro traz masculinidades humanizadas, que é muito importante. Então, eu não trouxe só as masculinidades que acabam por se atrelar ao patriarcado, né? Acabam a se voltar para o patriarcado, a servir ao patriarcado, né? Dar uma resposta ao patriarcado dentro da nossa cultura, mas a tecer masculinidades que também são frágeis, que também amam, que também sofrem, que também sangram, né? Então dizer que homens, e principalmente homens pretos, eles também amam, e que eles também sofrem, que eles também perdem, que eles também padecem, sabe? Que eles também se amortalham, né? Que eles sofrem desses amortalhamentos. Então, o amortalhamento, ele vai falar desse processo. E a relação das irmãs é uma relação muito interessante, que são 3 irmãs, né? Os nomes não são à toa, o nome de quase nenhum personagem, principalmente as personagens femininas, tá? As personagens femininas não têm nomes, nenhuma ali que sejam em vão. E as irmãs, elas têm uma relação muito interessante, porque enquanto 2 irmãs, né, têm uma determinada paternidade, uma não tem uma paternidade específica, é uma paternidade desconhecida. E isso causa a ela um trauma, um outro caminho, né, na vida. E isso traz também um outro luto para ela. Ela tem um outro luto, que não é o mesmo luto da irmã, né, que tem o mesmo tipo sanguíneo, que é consanguínea com a outra. E é muito interessante essa relação entre as irmãs. A gente tem uma relação entre mãe e filha também. Então, é um livro que vai falar de maternidade negra. É um livro que vai falar de masculinidades negras. É um livro que vai falar de protagonismo negro. Então, vai falar de todas as questões que nos gravitam, né? Todas as questões que nos são importantes, sabe? E foi um livro, assim, uma história muito difícil para mim de ser tecida, porque ele surge primeiro, de um feminicídio real, né? Que ocorreu, e eu soube, né, uma pessoa próxima a mim perdeu uma amiga pelo processo de feminicídio, e que era uma educadora social, era uma ativista, e que justamente por esse ato, né, de ser essa mulher emancipadora, ela foi ceifada da sociedade, e por um homem negro, né? Então a gente tem que discutir essas questões também, sabe? E quando ela me trouxe isso, e ela também enquanto mulher negra, dentro da universidade, e me disse, eu hoje estou aqui porque essa amiga minha, apesar de ter passado por essa violência, o que ocorreu com ela hoje me mobilizou a estudar sobre o feminicídio, sobre essas violências com os corpos negros. Então, ela conseguiu transformar a dor dela em luta. No momento em que ela fez isso, ela me deu uma outra perspectiva, porque eu estava em luto pelo meu pai na época, sabe? E depois eu passei um luto pela minha mãe, e recente agora estou em luto pelo meu irmão, que faleceu, né, há poucas semanas. Então, é um amortalhamento. A gente está vivendo uma época de amortalhar-se, de fato,
né? Não tem como dizer que essa pandemia seja outra coisa, né? Tem gente que está em um processo até antes dessa pandemia vivenciando isso. Tem outras pessoas que após essa pandemia vai vivenciar isso, e a gente sempre está perpassando pelos processos de vida e de morte. E eu queria, com essa história, comigo mesma, né, e em comunicação com essas personagens, tentar criar esse diálogo, sabe? Encontrar essa ponte, essa conexão, esse caminho em que a vida e a morte, elas conseguem coabitar, coincidir, coexistir, sem que haja tanta dor, sabe? Mas ou que haja uma dor que seja suportável. Então foi isso. Essa sua história, ela me pegou muito pela essa relação também com mãe e tal. Eu achei super interessante. E eu lembrei também que tem uma certa ligação, tem uma conexão com a história do Celso, porque a gente acaba vendo também um pouco disso na história dele, por mais que ele tenha feito um universo, né, diferente do seu. Ele trouxe, por exemplo, os Ibejes para dentro da história dele, e é muito interessante todos os elementos que ele usou, né? E eu queria muito que você falasse também, Celso, sobre a sua obra, falasse pra gente, né? Principalmente para quem ainda não leu. E é incrível, mas fique à vontade aí para você falar. Sim, eu acho que uma temática realmente recorrente, né, pelo que eu ouço da fala da Ju, é essa questão da morte, né, que também é para mim, assim, uma questão muito grande, também por problemas pessoais, assim, que não veio o caso de dizer, porque hoje a gente está num dia feliz pra gente, né, mas de fato é uma coisa que permeia toda a minha obra, assim, de maneira quase inconsciente, essa reflexão, né? Essas reflexões humanas, né, sobre... E que não são um conceito fechado, né? Que a gente entende culturalmente de que você morre e aí depois você vai para o paraíso. E tem outras culturas que entendem isso de uma forma totalmente diferente. Mas tem duas coisas que me inspiram, principalmente para escrever esse texto. Uma que eu vou começar falando é de uma lenda que existe na minha família, assim, que é contada pela minha mãe, por tias, por minha avó, contava essa história também, que é uma lenda sobre os bem-te-vis, né? Dizem, acho que talvez alguém tá assistindo já tenha ouvido essa lenda, que os bem-te-vis eles pronunciam coisas, coisas ruins que vão acontecer, né? Então, se um bem-te-vi para na sua casa, que é sinal de que alguma coisa pode vir a acontecer, né? Alguma coisa geralmente ruim, se diz. E eu não sou essa pessoa assim das crenças, né? Mas eu gosto muito de estudar crenças e eu sou apaixonado por essa temática, né? E essas lendas, assim, que são lendas que você não sabe exatamente de onde veio, mas que elas existem e que elas transcorreram um tempo, né, até chegar em você, elas também são formas de você lidar com aquilo que é mistério, né, com aquilo que, no fundo, é a questão das religiões, né. E a segunda questão que me traz muito essa discussão do livro são manifestações populares que ocorrem no Brasil, né, que são as chamadas reisadas, os marchas de Congado, as procissões do Rosário e tal, que são coisas que elas advêm da cultura cristã, mas que foi muito sincretizada, né, pelos negros no contexto da escravidão e se transformaram nessas verdadeiras manifestações que sobreviveram, né, todo esse martírio que foi vivido por mais de 300 anos pela população negra, né, tal qual as religiões que a gente tem hoje, que são de matriz africana. Elas são verdadeiras sobreviventes
dessa destruição, que a gente sabe que não foi fraca, né? Mas acho que as pessoas, elas muitas vezes não sabem, né? É que essas marchas, né? Essas reisadas, quando elas passam, assim, ela é muito mais do que uma competição entre as marchas e tal, que tem essa coisa da competição entre os desfiles, mas elas trazem como se fosse uma história que é contada durante a procissão, né? Durante aquela coisa do boi que vem, e aí ele é laçado, e aí ele é ressuscitado, e aí é toda uma história que tem por trás disso. Então, no fundo, o livro é todo sobre essas questões, essas histórias, essas narrativas que nasceram, a gente não sabe de onde, mas que elas vêm muitas vezes como sobreviventes de algo e que elas chegam até nós, né? Mas o livro, assim, dando uma sinopse por cima, assim, é sobre a história de um menino que vive numa cidade que seria mais ou menos uma capital de uma república utópica, assim, eu não diria distópica, eu diria utópica, que é formada pelo estado da Bahia, né? E essa cidade seria a capital desse país. Bom, acho que eu tenho medo de ir contando muito essas coisas, mais do que acontece e tal, porque acho que quando eu falo do tema recorrente, né, que tem os textos, dá para sugerir um pouco sobre o que ocorre, mas é muito sobre essas reflexões das conversas que ele tem com a avó dele. A cidade que ele mora foi construída sobre as ruínas de um quilombo que foi destruído por fazendeiros, né, pessoas brancas. E tenho realmente, acho que pode continuar, senão eu vou acabar contando a história. Não, mas pode falar. Fala um pouquinho sobre esse garoto. Eu achei bem Estamos curiosas. Eu estou muito curiosa. E tem muita coisa que dentro do seu conto que você não falou ainda. Ele é apaixonada pelas duas obras. Tem uma coisa recorrente mesmo nas minhas obras, é que eu acabo inserindo muitas coisas, muitas discussões uma em cima da outra, assim. Então, às vezes essa coisa ela não fica só ali naquele enredo, mas tem muita coisa assim por trás, né? Mas ele vai falar principalmente da relação familiar do Bafana, né? Que é o nome dele, que eu não tinha contado ainda, mas que significa garoto. Eu esqueci, infelizmente, a língua mas é uma língua afro, né? Mas inclusive a mãe dele se chama Omodê, que ele chama de Iá. Omodê é mulher em Yorubá e Iá é mãe, né? Então também não é muito não é uma escolha feita arbitrariamente os nomes dos personagens, né? Mas ele passa por uma situação da vida dele em que ele é obrigado a confrontar e fazer uma escolha entre vida e morte, né? Entre uma escolha que nos parece muito bizarra, né, de se fazer, mas nesse contexto dessa cidade existe uma forma de se salvar a vida dele, né? E essa forma, na verdade, ela foi inventada pela própria mãe, né? Isso já é um spoiler. E essa forma de salvar a vida dele foi pensada pela mãe dele, mas ele fica nessa coisa de não saber realmente o que escolher, e ele acaba tendo contato com uma memória, né? Uma situação em que põe ele nessa discussão, e ele faz a escolha dele, e é sobre isso. É muito bom, Celso, seu texto. Todos os dois textos são perfeitos, gente. Eu tô vendo aqui nos comentários. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Porque tá chovendo bastante aqui em Ceará. Sim. E essa questão do texto do Celso
ele traz essas referências, né, desses movimentos, dos reisados e tal. Aqui a gente também tem muito disso. Então eu me identifiquei muito porque eu cresci vendo, ouvindo, né, e participando dessas histórias também, sabe? Então para mim é muito interessante. E no texto da Ju, é um texto que me remete muito a uma criação em relação às mulheres. Eu fui criada por muitas mulheres também, sabe? Então, toca a gente, sabe? E esses temas recorrentes que vocês apresentaram, nada mais é do que o afrofuturismo. A gente escreve sobre o futuro, mas a gente escreve sobre temas recorrentes. A gente não abandona o passado, né, pessoal? A gente transforma isso, e é isso que é o afrofuturismo. Então, eu estou super honrada de conversar com vocês. Pediram aqui para a Ju falar sobre o gênero novela, que realmente é um gênero pouco citado, né? A gente fala mais de conto e romance, né? Mas, Ju, se você quiser, a gente ainda tem uns minutinhos. Fica na tua, tranquilo aí. Então, o Amortalhamento, ele de início surgiu como uma novela. Ele teria 2 partes, só que não deu tempo de concluir, né? Porque realmente, para você escrever uma novela, precisa de um pouco mais de elaboração de tempo, né? São mais personagens, é uma extensão um pouco maior, né? E então, acabou que eu fiquei só com a primeira parte, e da primeira parte eu dividi essa primeira parte em 2 partes, sabe? Mas seriam 2 partes mesmo, e teria uma estrutura um pouco diferente, né? Nós temos uma estrutura hoje em que o conto ficou um pouco um conto, porque depois que você enxuga, né, a narrativa ela precisa ser enxugada de alguns elementos que acaba ficando, né, da primeira escrita, das primeiras escritas ali. E o conto acabou se tornando 2 primeiros momentos. O primeiro momento em que vai tratar ali do feminicídio, né, umas questões memorialísticas, tem uma questão de memória muito forte, né? O tempo da narrativa, por ser uma narradora personagem, é um tempo muito subjetivo. É uma narrativa, tem a narrativa cronológica, ou seja, o tempo sol, né, que é o tempo dia, noite, tem esse tempo, mas tem um tempo muito mais subjetivo, que é o tempo psicológico, o tempo das emoções, né? Esse tempo é um tempo que se desenvolve muito mais, né, no conto, né? Então era uma novela e se tornou um conto. A minha proposta era que a novela fosse em 2 partes também, como acabou ficando o conto, mas seria diferente. A primeira parte seria sobre a família da moça, né, da vítima, que seria Isalu, e que foi a irmã, né, falecida. E a segunda parte seria sobre a família do agressor. E eu achei interessante tratar da família do agressor, porque a gente esquece que o agressor tem família, gente, né? Nós temos aí hoje uma situação recente também, que foi sensacionalista aí, bem de mídia, em que a gente viu que agressores têm famílias. Pois é, né? Isso existe, e eu tinha essa proposta de tratar, né, da família, porque havia elos entre as famílias, né? As irmãs deles eram amigas muito próximas, e essa relação ela foi deteriorada depois do crime, obviamente, né? Então essas eram relações que iriam ser tratadas. Haviam questões também com relação aos pais, porque os pais lidam de forma diferente com as ações de seus filhos. Tem pais que protegem, tem pais que repudiam. Então, os pais teriam reações diferentes às ações do filho, né? Só que não deu para construir essa narrativa. Então, ficou a primeira narrativa, e é tanto que o final ficou aberto, sabe? Ficou um final aberto, dizem os passarinhos. Vou pegar os passarinhos aí, Celso. Dizem os passarinhos que ficou aí um final aberto. Mas aí fica aí a proposta para o futuro. Mas a novela ainda é pouco explorada, né?
na literatura, principalmente na literatura negro-brasileira e negro-feminina. Né? Nós temos poucas pessoas tratando de novela hoje, e eu tenho tentado explorar aí esse gênero, e vamos ver o que é que temos, né, para os desdobramentos futuros. Olha, já deixou o gancho para uma próxima publicação. Adorei. Então, se você gostaria de a gente falar mais alguma coisa, tanto para a gente, para quem está ouvindo. Estamos chegando. Não, eu gostaria de agradecer também. Eu gostaria de falar que eu já conheci a sua página, a Futurista Cearense. Obrigada. E eu já segui, eu até comentei lá no grupo no dia que o Israel contou pra gente que você ia entrevistar a gente, que eu falei que eu nem tinha roupa pra esse evento, né? Estamos aqui, belíssimos. Sim. E estou muito feliz de estar publicando esse livro. Se o pessoal quiser conhecer mais meu trabalho com outras áreas, segue lá esse perfil. E também o da Ju, e o da Futurista Cearense também, claro. É isso. Muito obrigado, Kitembo, pela oportunidade também. Que bom, gente. O pessoal tá pedindo, quero mais, claro. Eu também queria muito mais, né? Só que estamos aqui 30 minutos no futuro, vamos já. Vai passar. Você quer falar mais alguma coisa pra gente se despedir? Eu agradeço muitíssimo. Não nos conhecíamos, mas foi um prazer imenso. Fica aí esse laço, esse elo aí para o futuro, né? Como é o nome, para o futuro. É um prazer imenso, né? Fazer essa publicação com o Celso, que é um multiartista assim, fantástico. Eu estou muito honrada, assim, muito feliz, muitíssimo, sabe? Pela presença dos amigos e familiares. Muito, muito, muito mesmo também. Pela editora, gente, essa editora é fantástica, maravilhosa. Me acolhe, pega a gente no colo, embala, assim. É maravilhosa mesmo. Um mimo, um dengo. Só o que eu posso dizer. Só tenho a agradecer. Muitíssimo mesmo, gratíssimo. Muito obrigada pela presença de vocês. Amei esse nosso compartilhamento aqui, nossa conversa. 3 escritores afrofuturistas, tudo que eu quero, tudo que eu gosto, tá? Pessoal, o livro vai ser lançado em breve, tá? Acompanhem aqui na página da Kitembo. E aí vocês vão saber data, né, do lançamento futuramente. E aí para vocês arrasarem aí lendo esses livros. E compartilhando muito, porque a gente, como todo escritor, gosta muito de conversar com nossos leitores, né? A gente adora falar, se a gente pudesse, ficava aqui o tempo inteiro. E é isso, uma boa noite para todos vocês. Um prazer imenso conhecer vocês também. Um beijo, pessoal. E tchauzinho. Tchau, gente. Até mais. Até mais.